Muito bem, meus amigos, vamos fazer agora alguns exercícios relacionados ao crime de lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Vamos lá. Primeira questão aí de procurador de município. Lesão corporal de natureza grave é aquela da qual resulta. Vamos lá, você olhando aí quais são as hipóteses de lesão corporal de natureza grave. Antes, enquanto vocês estão vendo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei para vocês na aula e volto a repetir. Saber exatamente quais são as hipóteses de lesão corporal grave e as hipóteses de lesão corporal gravíssima é fundamental. Eu trouxe para vocês aqui uma questãozinha, tá bom? Para a gente não ficar muito repetitivo. Mas o que tem de questão cobrando de todas as bancas, CESP, de todas as bancas cobrando exatamente este conhecimento, se você sabe diferenciar as hipóteses de lesão corporal grave das hipóteses de lesão corporal gravíssima, é absurdo, tem muitas questões. Então a gente tem que ter essa atenção, beleza? Olha só, lesão corporal de natureza grave é aquela da qual resulta deformidade permanente, errado, essa daqui é uma hipótese de lesão corporal gravíssima. Incapacidade permanente para o trabalho, errado, também é uma hipótese de lesão corporal gravíssima. É aquela da qual resulta violência doméstica? Não, violência doméstica, o parágrafo 9º, é uma qualificadora, tá bom? É uma qualificadora. Porque a lei já traz pra gente uma pena específica. Feminicídio? Claro que não. Feminicídio é uma hipótese lá de homicídio, né? É um homicídio qualificado. Letra E, a aceleração do parto. Exatamente, é uma hipótese de lesão corporal de natureza grave. Nosso gabarito, letra E. Tranquilo, né, galera? Mas é isso que a gente tem que ter aí atenção, tá bom? Se você já sabe qual a diferença aí entre as hipóteses de lesão corporal grave e gravíssima, você já tem aí algumas questões na mão. Olha só, questãozinha número 2. João, com a intenção de matar, importante, desferiu golpes de faca em seu irmão José. Antes de desferir o golpe fatal, atendendo aos apelos de sua mãe, que implorava para que poupasse a vida de José, João parou de agredir o irmão. Por insistência de sua mãe, João socorreu José. E antes aqui ele tinha... Parou de agredir, né? Então, por insistência de sua mãe, José socorreu José, que sobreviveu com lesões corporais, que, embora tenham causado risco de vida, se regeneraram em 20 dias. Sobre a situação hipotética, assinale a alternativa correta. Muito bem, galera, muito bem. Atenção. Letra A. João responderá por lesões corporais graves em razão da desistência voluntária. Letra B. João responderá por tentativa de homicídio com redução da pena pelo arrependimento posterior. Letra C. João responderá por lesões corporais leves em razão da desistência voluntária. Letra D. João responderá por tentativa de homicídio. E letra E. João não responderá por crime. Veja, vem comigo. Galera, houve aqui uma tentativa de homicídio a princípio. Ele tentou matar o irmão. Entretanto, a mãe dele fala, filho, não, por favor, não mata seu irmão de jeito nenhum. Ele para. Houve, no caso, uma desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal. Cuidado que desistência voluntária é diferente de arrependimento eficaz. Por quê? Porque a desistência voluntária, o agente não finalizou os atos executórios. No arrependimento eficaz, e ambos estão previstos no artigo 15, ambos têm as mesmas consequências, mas são institutos distintos. No arrependimento eficaz, o agente realizou todos os atos executórios e depois se arrepende para simplesmente não gerar o resultado que ele tinha almejado primeiramente. Nas duas situações, no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, o agente responde somente pelos atos praticados. Então, no caso aqui, houve uma desistência voluntária, ele desistiu de praticar o delito. Legal. Ele responde somente pelos atos praticados. Muito bem. Quais foram os atos praticados aqui? Olha só. Primeiro, a questão fala que houve um risco de vida. Risco de vida é uma hipótese de lesão corporal grave, gravíssima? Sim, é uma hipótese de lesão corporal grave. E aí depois ela traz uma outra situação, que essas lesões corporais se regeneraram em 20 dias. Mas veja só, pessoal, a hipótese que precisa de 20 dias é com relação à incapacidade para as ocupações habituais. Aí sim tem que ser mais de 30 dias, tá bom? Tem que ser mais de 30 dias
para incapacidade das ocupações habituais. No que concerne ao risco de vida, não importa quantos dias foi. Se houve risco de vida, ponto final. Trata-se, portanto, de uma lesão corporal grave. A prova tentou confundir a gente com risco de vida em relação à incapacidade para as ocupações habituais, tá bom? Então, se João desistiu de matar o seu irmão, houve desistência voluntária? Houve, mas ele responde pelos atos praticados. O que ele já tinha praticado? Lesão corporal seguida com risco de vida, tá bom? Portanto, letra A, João responderá por lesões corporais graves, porque houve o risco de vida, em razão da desistência voluntária. Letra A é o nosso gabarito, beleza? Pessoal, atenção, porque isso daqui que é essa questão boa. É aquela questão que vai unir a parte geral do Código Penal com a parte especial do Código Penal. E vai fazer esse joguinho aqui para você saber conciliar uma coisa com a outra. Questão muito boa, por isso que obviamente eu trouxe ela para vocês, beleza? Questão número 3. E vocês veem que não é uma questão difícil não, tá? Questão de juiz aqui, mas é uma questão fácil. Com princípios básicos a gente conseguia matar. Questão número 3. Durante uma discussão entre Carla e Luana, que eram amigas, Carla desfere, com a intenção de causar lesão leve, um tapa na face de Luana, que a havia ofendido. Ocorre que, de maneira totalmente surpreendente, Luana vem a falecer no dia seguinte, em virtude do tapa recebido e da lesão causada, pois rompeu-se um desconhecido coágulo sanguíneo na cabeça, mesmo diante do fraco golpe. Na semana seguinte, a família de Luana, revoltada, procura a delegacia, narra o ocorrido e afirma ter interesse em ver Carla processada criminalmente. Confirmados os fatos, assim como a intenção de Carla, o Ministério Público poderá imputar a Carla a prática do crime de... Letra A, lesão corporal leve dolosa e homicídio culposo. Letra B, lesão corporal seguida de morte. Letra C, lesão corporal leve. Letra D, homicídio doloso. E letra E, homicídio culposo. Vamos lá, pessoal. Carla, vem comigo aqui. Carla vai dar um tapa na Luana, né? Só que esse tapa foi um tapa fraco. Ela tinha a intenção de causar uma lesão leve na Luana, só que a Luana tinha um coágulo, estoura esse coágulo, né? E ela vem a falecer em razão desse coágulo, em razão desse tapa que ela levou. Questãozinha boa essa daqui, tá bom? Muito boa essa questão. Olha só. Obviamente, a gente não tem hipótese aqui de homicídio, tá? Então já vamos descartar aqui a letra D e a letra E. Não foi homicídio doloso nem homicídio culposo, tá bom? Porque a intenção da vítima foi de causar uma lesão leve. Então o dolo dela foi voltado para causar a lesão corporal. Entretanto, diante dessa lesão corporal, a vítima veio a falecer. Vamos lá, vamos analisar o delito de lesão corporal seguido de morte. A lesão corporal seguida de morte, lá do parágrafo 3º do artigo 129, é um crime préter-doloso. Olha aqui. Quando a gente fala... Cadê? Ó, aqui, a lesão corporal seguida de morte, tá? É um crime préter-doloso. Quando a gente tem um crime préter-doloso... Essa letra bonita. Préter-doloso, a gente tem dolo na conduta e a gente tem culpa no resultado. Veja só, pessoal. Ela teve dolo na conduta? Teve. Ela deu um tapa. Ela teve culpa no resultado? Esse daqui é o ponto que a gente vai matar a questão. Ela teve culpa no resultado? Vem comigo. Pergunto a vocês, um tapa no rosto, existe alguma previsibilidade de que uma pessoa venha a morrer em razão desse tapa? Não existe, pessoal. Não existe. Claro, se eu pego um bastão de beisebol e quero machucar a vítima e dou uma paulada bem na costela dela e essa costela vem a perfurar o pulmão e ela morre em razão desse perfuramento, pô, sem dúvida, lesão corporal seguida de morte. Mas um tapa no rosto, você não é previsível, é impossível você prever que poderia haver uma morte. Veja, tem que haver, no crime préter-doloso, tem que haver culpa no resultado. Ou seja, o resultado ele deve ser ao menos previsível. No caso aqui, o resultado não era previsível. Ela não pode responder por lesão corporal seguida de morte. Ela vai responder pela lesão corporal leve. Beleza, galera?
Esse aqui é o nosso gabarito. Ela responde pela lesão corporal leve. Mesma coisa, não será lesão corporal leve dolosa e homicídio culposo não, porque a conduta dela não era digna, não era capaz de gerar esse resultado, tá bom? E a gente poderia entrar aqui também nas hipóteses de nexo de causalidade, mas pelo crime préter doloso aqui a gente já consegue matar essa questão, beleza? Muito bem. Questão número 4. Pune-se a tentativa no crime de... Letra A, omissão de socorro. Letra B, injúria cometida verbalmente. Letra C, induzimento a suicídio sem resultado lesivo. Letra D, lesão corporal leve dolosa. Letra E, homicídio culposo. E aí, em que situações ou em que situação pode haver a punição da tentativa? Essa questão aqui é bem fácil, né? Se a gente pega lá as hipóteses de crimes que não podem haver a tentativa, que é o choupa, né? Choupa. Contravenção, vou botar aqui para vocês, né? Contravenção, deixa eu botar diferente, que assim vai ficar muito confuso, até para eu escrever. Vamos botar assim, ó. Choupa. Não é isso? São crimes que não admitem a tentativa. Quais são? Crimes ou delitos, né? Infrações penais. Contravenção não admite a tentativa. Por quê? Porque a própria lei de contravenções penais traz expressamente que não é admitida a tentativa. Os crimes culposos, óbvio, né? Como é que você vai praticar a tentativa de um crime culposo, se era um resultado que você não tinha intenção de praticar? Os crimes condicionados, tá bom? Ou de resultado vinculado, que é a hipótese lá, por exemplo, do crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, que tem que gerar pelo menos lesão corporal grave ou morte na vítima para que haja a imputação desse delito. Habituais, os crimes habituais não admitem. Exemplo, curandeirismo do artigo 284. Os crimes omissivos próprios, muita atenção a esses delitos omissivos próprios, tá? Porque os omissivos impróprios, os crimes comissivos por omissão, eles admitem a tentativa, tá bom? Os crimes omissivos próprios, a exemplo do artigo 135, omissão de socorro. Tá bom? Os crimes comissivos impróprios, os crimes comissivos por omissão ou omissivos impróprios são as hipóteses lá do artigo 13, parágrafo 2º. Lá é admissível, sim, a tentativa. O unissubsistentes, que é, por exemplo, uma injúria verbal, vem comigo aqui, uma injúria verbal, uma ameaça verbal. Ou seja, é um crime unissubsistente, ele só tem uma conduta que você fala. Como é que você vai tentar falar e não vai conseguir, entendeu? Então é unissubsistente, é um crime praticado por somente um ato executório. É diferente de uma ameaça ou uma injúria por uma carta. Se eu pratico injúria ou ameaça por meio de uma carta, aquela carta pode não chegar. Aí sim configura uma tentativa de ameaça, uma tentativa de injúria, mas quando é verbal, e em outras hipóteses também que a gente vai ter crimes unissubsistentes, não são admitidos a tentativa. O próprio crime omissivo próprio, pessoal, que está aqui em cima, ó, não é admissível a tentativa porque se trata de um delito unissubsistente, tá bom? Muito bem. P de préter-dolosos, crimes préter-dolosos, também não é admissível a tentativa. E crimes de atentado, são crimes que a lei pune de maneira igual a tentativa, bem como o delito consumado. A gente tem a hipótese aqui do artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, Lei 4898, beleza? Então esse daí é o mnemônico para lembrar dos crimes que não se admite a tentativa. Com isso, a questão fica bem fácil, né? Omissão de socorro é um crime omissivo próprio, não se pune a tentativa. Injúria cometida verbalmente é um crime unissubsistente, não admite a tentativa. Induzimento a suicídio sem resultado lesivo é um crime condicionado, esse aqui, ó. Portanto, não se admite a tentativa. Lesão corporal leve dolosa, fácil demais. E homicídio culposo não admite tentativa porque trata-se de crime culposo. Portanto, nosso gabarito, letra D, questão facílima. Olha só, o CESP cobrando para escrivão. Tomara que caia uma questão como essa na nossa prova que a gente vai dar risada na cara do examinador, né? Continuando. Quinta questão. João decide agredir fisicamente Pedro. Seu desafeto, provocando-lhe vários ferimentos. Porém, durante a luta corporal, João resolve matar Pedro, realizando um disparo de arma de fogo contra a vítima, sem, contudo, conseguir atingi-lo. A polícia é acionada separando os contendores. Diante do caso hipotético, João responderá
Pessoal, veja só, a gente tem uma hipótese aqui, vem comigo, de progressão criminosa. A gente tem duas figuras que vocês precisam conhecer e que a gente tem que saber diferenciar. Crime progressivo é uma e progressão criminosa é outra. Vamos lá, qual é a diferença entre as duas? O crime progressivo é quando você busca alcançar um resultado e necessariamente para alcançar aquele resultado você passa por outros delitos menos graves. Caso clássico, homicídio. Se eu quero matar alguém, por exemplo, com uma facada, antes de eu alcançar o resultado morte, eu necessariamente estou causando uma lesão corporal. Então eu estou gerando um delito de lesão corporal, mas a minha intenção é causar a morte. E eu venho a gerar morte, eu vou responder pelo quê? Eu vou responder somente pelo delito de homicídio. Eu não respondo pela lesão corporal. Por quê? Porque trata-se de um crime, de um crime progressivo. É um crime que eu inicio numa conduta menos grave, mas a minha intenção é voltada para um resultado mais grave. Eu respondo por aquele resultado, tá bom? Crime progressivo. Homicídio é o caso clássico, porque tem que passar pela lesão corporal para alcançar o resultado morte. Beleza. Esse é o crime progressivo. Por outro lado, nós temos a progressão criminosa. A progressão criminosa é quando eu mudo, quando o agente altera o seu dolo durante os atos executórios para gerar um delito mais grave. Estou lá brigando com alguém, quero bater nessa pessoa. Durante a briga, durante as agressões que eu estou causando, durante as lesões corporais que eu estou causando, eu altero o meu dolo. Agora eu não quero mais somente bater, gerar lesões corporais. A minha intenção agora é matar. Então veja, houve uma progressão criminosa. Ao invés de querer causar somente lesão corporal, agora eu quero praticar homicídio. Veja, pessoal, nas duas situações, tanto no crime progressivo quanto na progressão criminosa, o agente vai responder pelo resultado mais grave, ele vai responder pelo crime mais grave. Então a consequência dos dois é a mesma. Só responde pelos crimes mais graves, não vai responder pelos delitos menos graves que foram praticados. Tá bom? Tranquilo? Nesse caso aqui, nessa questão, a gente tem uma hipótese de crime progressivo. Minto, de progressão criminosa. Aqui a gente tem uma progressão criminosa. Por quê? Porque ele começa agredindo fisicamente Pedro, com o dolo de provocar ferimentos, provocar lesão, mas depois o João ele resolve matar. Então houve uma progressão criminosa de lesão corporal, agora ele tem a intenção de praticar o homicídio. Aí, pessoal, como eu falei com vocês, quando a gente tem uma progressão criminosa, assim como um crime progressivo, a consequência é o agente responder somente pelo delito mais grave. Portanto, na questão número 5, o João ele vai responder apenas por tentativa de homicídio. Tá bom? Que é o nosso gabarito. Professor, por que ele não responde pela lesão corporal que ele gerou antes? Porque houve uma mudança no dolo dele. E agora, ao invés de gerar lesão corporal, ele quer matar a vítima. Progressão criminosa, ele vai responder somente pelo último resultado buscado, tá bom? Muito bem. Como ele não conseguiu matar, né, ele realiza um disparo de arma de fogo contra a vítima sem, contudo, conseguir atingi-lo. Portanto, ele responde apenas por tentativa de homicídio. Fechou, galera? Tranquilo? Muito bem. Questão número 6. A qualificadora deformidade permanente do crime de lesão corporal deve ser valorada quando... Olha só, pessoal, lembra que eu falei com vocês que a deformidade permanente, a gente tem inclusive informativo do STJ, no sentido de que se eu sofro uma deformidade permanente, mas depois eu realizo uma cirurgia para retirar uma cicatriz, uma deformidade que ficou no meu corpo, o agente continua respondendo pelo delito de lesão corporal gravíssima em razão da deformidade permanente. Não é porque eu fiz uma cirurgia e corrigi aquela lesão que ele deixa de responder, não. Tá bom? É isso que a questão quer saber. Olha só. A qualificadora deformidade permanente do crime de lesão corporal, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4º do Código Penal, deve ser valorada quando? Em que momento a gente vai valorar? Porque se a gente valorar depois da ação médica reparadora, quando tiver a ação médica reparadora, o agente não vai responder pela lesão corporal gravíssima em razão da deformidade permanente. Tá errado. Eu tenho que avaliar em que momento houve a deformidade permanente. Em que momento? No momento da consumação do crime. Beleza? Letra A. É no momento que se consuma o crime. Falei isso daí com vocês. Onde que está isso, pessoal? Informativo 562 do STJ. Tá bom? Que até falou lá que os procedimentos de cirurgia plástica
são promovidos a critério exclusivo da vítima e não vão beneficiar o réu. Então, consumou-se o delito, houve a deformidade permanente, ainda que posteriormente a vítima venha a corrigir e realizar cirurgias, ela não está obrigada a realizar cirurgias, são procedimentos custosos e que, inclusive, ela não é obrigada a se sujeitar a procedimentos cirúrgicos. Então, o STJ falou, ainda que haja essa correção depois, o agente responde pelo delito. Levaremos em conta, portanto, o momento da consumação do crime. Beleza? Muito bem. Questão número 7. O crime de lesão corporal praticado por um indivíduo contra seu irmão no âmbito doméstico configura apenas o crime de lesão corporal simples, dada a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos em que a vítima seja do sexo masculino. A Lei Maria da Penha se aplica a vítimas do sexo masculino? Não, não se aplica não. Então essa partezinha final aqui tá certa, né? Realmente, a Lei Maria da Penha não se aplica quando a vítima é do sexo masculino. O que está errado nessa questão? Quando ela diz que o crime de lesão corporal praticado por um indivíduo contra seu irmão no âmbito doméstico configura apenas o crime de lesão corporal simples. Está errado. Por que está errado? Porque a agressão, a violência doméstica de um irmão praticado contra o outro, a gente vai ter uma hipótese do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. É uma hipótese, sim, de violência doméstica. A gente falou bem claro. Parágrafo 9º ocorre quando a violência doméstica é praticada contra homem ou contra mulher. O que não será aplicado ao parágrafo 9º? A Lei Maria da Penha. As disposições da Lei Maria da Penha aí só se aplicam quando a violência doméstica ocorre contra a mulher. Tá bom, pessoal? Tranquilo essa questãozinha aqui também. Questão errada aí, letra 7 errada. Só pra gente ficar atento que homem pode sim ser vítima de violência doméstica. Homem não pode ser vítima no contexto da Lei Maria da Penha. Questão número 8. Tendo em vista que o médico legista deve descrever em seu laudo as lesões que eventualmente encontrar e cuja natureza jurídica pode ser leve, grave e gravíssima ou ainda lesão corporal seguida de morte, em conformidade com o artigo 129 do Código Penal, julgue o item que se segue. A incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, a deformidade permanente e a aceleração de parto caracterizam lesões corporais de natureza grave. E aí, pessoal, certo ou errado? Eu não falei para vocês que as provas cobram demais esse conhecimento? Ah, tem que decorar. Infelizmente tem que decorar. A gente realmente tem que saber quais são as hipóteses de lesão corporal grave e as hipóteses de lesão corporal gravíssima. Nesse caso aqui, a questão está errada. Por quê? Ocupações habituais por mais de 30 dias é lesão corporal grave? Sim, é lesão corporal grave. Aceleração de parto caracteriza lesão corporal grave? Caracteriza. E a deformidade permanente? Não. Deformidade permanente caracteriza a lesão corporal gravíssima. Nosso gabarito, portanto, está errado. Questão número 9. João, namorado de Ana, acha que ela, um dia, no passado, o traiu com Pedro. Vem comigo aqui, pessoal. Eu que trabalho em delegacia e lido com essa situação de violência doméstica quase que diariamente, eu vou dizer, cara, a dor de corno é o que há de pior. E na maioria das vezes nem a dor de corno, porque o cara não é corno. Só que ele sente que é corno. Ele realmente acredita que é corno. E aí ele fica com raiva da mulher e acaba fazendo merda, entendeu? Mas ele não é corno e ele acha que é. Então tem essa celeuma aí, o povo acha que é corno aí por qualquer coisa. É o que aconteceu aqui com o coitado João. Olha só, João, namorado de Ana, acha que ela um dia no passado o traiu com Pedro, seu vizinho, que é muito forte. Olha a história. Em uma ocasião, chegando à casa de Ana, encontrou Pedro no portão e imediatamente passou a agredi-lo verbalmente. Em seguida, atracaram-se e, na briga, João, que estava apanhando, usou uma navalha que carrega sempre consigo para furar Pedro na barriga. Pedro não morreu, mas ficou internado em hospital por 2 meses. Pessoal, como eu torço para que caiam, que o CESP aí cobrem questõezinhas como essas daqui, viu, pra gente? Ô, questões fáceis. Olha só. A conduta de João configura tentativa de homicídio ou lesão corporal de natureza grave, a depender do elemento subjetivo de João, a ser revelado com base em elementos fáticos apurados na investigação e no processo. Pessoal, a grande diferença que eu falei para vocês entre lesão corporal e homicídio muitas vezes vai estar no dolo, na intenção do agente. Se eu pego uma faca e furo uma pessoa, é tentativa de homicídio? Depende.
Com essa faca eu posso tentar matar a pessoa, ou com essa mesma faca, atingindo o mesmo lugar da vítima, o mesmo corpo da vítima, eu posso tentar, a minha intenção pode ser gerar uma lesão corporal. Então, o que deve ser levado em consideração é a análise fática, a análise do caso, para que a polícia, a investigação, determine se houve uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio. Vai ser feita uma análise fática e, de acordo com as provas, a gente vai avaliar qual foi o dolo do agente. Porque, galera, é óbvio que o agente sempre vai falar, não, eu só quis machucar, eu só quis dar uma facada para brincar. Aí você tem que perceber e pegar de acordo com as provas para você entender se houve uma tentativa de homicídio ou se houve uma lesão corporal grave. Então a questão aqui está absolutamente correta. A conduta de João pode configurar tanto uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal de natureza grave, a depender do elemento subjetivo de João, a ser revelado com base em elementos fáticos apurados na investigação e no processo. Gabarito correto. Por que poderia ser uma lesão corporal grave? A questão deixa bem claro. Olha quanto tempo que ele ficou internado no hospital. 2 meses. Então, sem dúvida, passou dos 30 dias que ele ficou sem poder realizar suas ocupações habituais. Beleza? Questão número 10. O homicídio e a lesão corporal são classificados como crimes contra a pessoa. Ei, galera, coisa fácil, fácil, fácil. Certo, obviamente certo. Estamos estudando aqui os crimes contra a pessoa. Homicídio, lesão corporal, a gente pode falar até dos crimes contra a honra, injúria, difamação, todos esses aí são delitos, crimes contra a honra, crimes de periclitação contra a vida e a saúde humana, crime de rixa, tudo isso daí é crimes contra a pessoa, tá bom? É um título bem extenso do artigo 121 ao artigo 154b. Tudo isso é crime contra a pessoa, beleza? Questão facílima, facílima. E questão número 11, para a gente fechar com chave de ouro. Para a configuração da agravante da lesão corporal de natureza grave, em face da incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, não é necessário que a ocupação habitual seja laborativa, podendo ser assim compreendida qualquer atividade regularmente desempenhada pela vítima. Certo ou errado, pessoal? Vem comigo aqui. Eu dei o exemplo perfeito para vocês. Eu falei do professor Diego, que dizem que ele gosta de dançar lambada 3 vezes na semana. Se ele, por acaso, sofre uma lesão corporal e não consegue realizar suas ocupações habituais, a sua dança na lambada durante mais de 30 dias, ele será vítima de uma lesão corporal de natureza grave. Então lembrem-se do professor Diego, o dançador, o dançarino de lambada, que vocês jamais se esquecerão que as incapacidades, as ocupações habituais não requer que seja uma ocupação habitual laborativa. Pode ser qualquer ocupação habitual que a pessoa tenha, beleza? Não precisa ser trabalho. Não confunda com a hipótese da lesão corporal gravíssima, que aí sim, na lesão corporal gravíssima, a gente vai ter uma hipótese de ocupação permanente, de incapacitação permanente para o trabalho, tá bom? Se for relacionado ao trabalho, é lesão corporal gravíssima. Aqui é simplesmente uma lesão corporal grave, ocupações habituais por mais de 30 dias, beleza? Nosso gabarito, portanto, corretíssimo. Corretíssimo. Beleza, galera? Vem comigo. Com isso, a gente finaliza aqui mais uma aula de exercícios. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.